escrever pela demora. Duvido não, se eu sei até a internet, viu? Ah, boa noite a todos e a todas. Gostaria de apresentar para vocês a disciplina de jogos digitais, né? O trabalho que foi definido pela professora Jaqueline Silva. Meu nome é Marlos Alan Pereira Santos, sou discente do curso de Pedagogia da UFRPE, do campus Palmares. Com isso, eu irei apresentar para vocês, né, a proposta justamente da professora com relação à disciplina de jogos, né, para a terceira VA. Nesse contexto, foi definido que a gente realizasse um plano de aula utilizados nos jogos, né, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo. O tema da aula a ser utilizado, a gente definiu que fosse brincando com as sílabas, né? Foi definido pela professora, e aí foi utilizado justamente a separação silábica. Com isso, a gente teve o grande objetivo de compreender, né? Então, qual o grande objetivo para que o aluno chegue a compreender a construção do sistema alfabético e da ortografia, utilizando as habilidades da BNCC no contexto, né, do código EF02 LP02. Nesse código, né, a gente observa lá, uma das habilidades que deve ser desenvolvida no aluno é segmentar as palavras, né, em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. Então, isso é uma das habilidades a ser desenvolvida por este aluno, né? A outra habilidade foi a F02 LP04. Essa habilidade ela define que o aluno deve contextualizar a saber ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V e CVC, né? E CCV, identificando que existem vogais em todas as sílabas, né? Então isso é um dos grandes objetivos. Por último, o que a gente vai observar, né, é que foi criado um último jogo, que ele foi desenvolvido a partir dos conteúdos estudados na disciplina de jogos na construção do conhecimento. Então, o último jogo, após esses dois primeiros jogos, foi criado justamente para contextualizar a disciplina por completa. Nesse contexto do primeiro jogo, né, a gente utilizou uma ferramenta, né, chamada de Kahoot, que através dele a gente tende a vir com essa brincadeira disponível dentro do site lá, kahoot.item, que é uma plataforma educacional gratuita desenvolvida em 2013 por pesquisadores da Universidade de Ciências e Tecnologia norueguesa, que possibilita elaborar e jogar de forma tanto individual ou em grupos, né? Aqui a gente observa um link do jogo que foi deixado justamente dentro do PDF para que todos vocês, quanto alunos e a professora, né, faça justamente a inserção e a entrada desse jogo, né? Esse jogo ele foi constituído, né, para brincar com essas sílabas, perguntando aos alunos o que acham, né, de uma forma de trazer isso de uma forma através de uma brincadeira. E o que a gente observa, né, após indagação, fazer o retorno da aula sobre essas sílabas. E aí perguntando, né, esse aluno o que é sílaba, como as palavras são formadas, né? Então a intenção do Kahoot, a gente vai observar aqui, né? Vou mostrar para vocês agora o jogo do Kahoot, né? E aqui a gente observa lá naquele link, né, que foi inserido 10 questões, né? Eu inseri 10 questões, algumas através de quiz,
né? Outras através de verdadeiro ou falso, como a palavra prato possui 3 sílabas, já rato possui 2 sílabas, então a gente coloca assim a figura ao lado, né? Para o aluno ficar mais intuitivo, as sílabas separadas. Então teve algumas questões de quiz e a última questão, né? E 2 questões de verdadeiro ou falso. Então a gente observa aqui as questões, né? Que foram levadas justamente para trabalhar essa questão silábica, né? E de uma forma intuitiva. Voltando aqui para os slides, né? A gente observa que nesse contexto, né? A gente desenvolveu também através do brincando com as sílabas, né? Que foi um outro trabalho desenvolvido através do link do Jamboard, né? Que pegou também o mesmo público-alvo, né, que foi do segundo ano do ensino fundamental 1 para crianças de 7 anos. O assunto abordado foi a separação silábica. O objetivo do jogo era compreender essa construção do sistema alfabético, identificando como as palavras são formadas através de imagens. Então a gente colocou isso no jogo, né? E a primeira regrazinha do jogo era que o aluno deverá juntar as sílabas corretamente para formar o nome dos animais que aparece na imagem através dessa numeração, né? Então, identificar a quantidade de sílabas, né? Quantas sílabas estão ali elencadas. Por último, escrever a letra inicial do nome do animal e identificar se é vogal ou consoante. Com isso, nesse contexto desse jogo, né, a gente aplicou este jogo na plataforma do Jamboard, né, que é um app de anotações do Google, que simula um quadro branco virtual desenvolvido pelo Google como parte da família G Suite, que foi anunciado oficialmente em 25 de outubro de 2016. Colocamos aí também um link para acesso desse jogo, né, para vocês terem acesso a esse jogo. E aqui, né, eu fiz uma pequena demonstração do jogo, desse jogo, né, através do Jamboard. A gente iria questionar o aluno através da figura qual o animal, né, como eu tinha dito anteriormente lá na descrição, o aluno vai elencar, professor, o nome do animal é zebra. E aí, qual a primeira sílaba desse animal? Então, ele iria escolher através da numeração. Então, essas letras iniciais estão elencadas na figura 1, 2, 3 ou 4. Então, eles iriam escolher, né, a primeira e a segunda sílaba para completar esse nome, verificar a quantidade de vogais ou consoantes existentes em cada uma, como eu tinha elencado justamente nas exemplificações anteriores, né? Então, além desse jogo, né, além dessa figura, nós trouxemos também outras figuras, né, para ir ser trabalhada nesse momento. Então, ficará disponível também para vocês através de um link, né? Voltando para a apresentação, né, a gente observa, né, nesse momento que aí a professora colocou como a última temática para ser avaliado, né, que seria justamente o trabalho desenvolver, né, um jogo através da plataforma Wodwall, né? Essa plataforma Wodwall, ela é uma plataforma projetada para a criação de atividades personalizadas em modelo gamificado, utilizando apenas poucas palavras. Também foi disponibilizado aqui para vocês o link para que vocês tenham acesso a esse jogo, né? E aí eu vou mostrar para vocês agora esse jogo, as funcionalidades, como foi descrita justamente na exigência da disciplina. Então aqui a gente vai observar que na metodologia do jogo, né, vocês vão olhar que existe justamente a disponibilidade de colocar o som ou retirar o som, né, de alternar esse modelo do jogo, como é que você quer que o jogo seja inserido.
E aí o jogo vai ser justamente brincando com as palavras, né? O que a gente vai observar a partir de agora é algumas informações, né, que eu vou trazer para vocês. Aqui a gente observa a pergunta: o que é a ação de brincar e se divertir? É esportiva, jogar ou brincadeira? Então a gente observa que eu tenho um cursor do lado direito e esquerdo, né? Estou justamente com um bonequinho vermelho, fazendo justamente toda a transição. Não posso deixar esses outros chegarem próximos, né? E aí também, se eu for observar, eu tenho uma outra situação aí, que é justamente a situação do tempo, né, que é contabilizado. A questão de, por exemplo, se eu acionar a questão errada, né, ou certa, vai justamente soar algo, né? A gente verifica também a quantidade de vidas, né, que a gente tem para justamente concluir esse jogo. E com isso, né, eu vou justamente procurar a questão certa ou verdadeira. Então vamos fazer um teste, né, aqui antes que ele venha, né? Vocês observarem que quando a questão é errada, aparece justamente o erro. A pergunta ainda continua a mesma, então vamos tentar justamente uma outra questão, antes que o bonequinho venha, com o cursor. E aí, se a gente for perceber, né, as questões, observem que a quantidade de vidas, elas foram justamente concluídas. E aí eu verifico a pontuação, o tempo que foi iniciado, o tempo total desse jogo, a tabela de classificação da qual eu estava, né, lá compreendido, a exibir as respostas se foram verdadeiras ou falsas e começa novamente. Então eu tenho essa opção de começar novamente o jogo para verificar essas possibilidades. Então, o que a gente observa aqui é que o cursor, né, e aqui ele diz: a próxima pergunta: os jogos realizados em pequenos espaços são o quê? Populares, é, eletrônicos ou salão? Então a gente vai ter que escolher um dos jogos realizados em pequenos espaços são populares, né? Então vamos tentar aqui, através antes que o boneco não venha, né? Tentar ver uma das questões para conseguir. E aí a gente observa, né, que a questão ela se repete, né, até eu tentar acertar. Então isso é uma das lacunas boas. Eu venho com a questão do que o boneco não venha. Aí vocês observam quando o som é diferente, a pergunta ela muda, né? Documento que define o brincar como direito basal ao recurso do incremento da criança. Então, qual seria? Seria jogo, eletrônicos, né? Brincar, BNCC. Então, a gente observa que a gente tem que correr justamente quanto tempo. Então, vocês verificam a diferença, né, do som, quando está correto ou quando está errado. Então, esse jogo é composto por enredo, motor, interface interativo. Então, vamos aqui finalizar, né? Vamos. Deixa eu só tentar concluir aqui para a gente concluir esse jogo, né? Bom, a quantidade de vidas a gente perde, ele volta lá, o bonequinho pegou, a gente perde a questão e aí aparece, né? A quantidade de pontuação, você é o primeiro no placar dos líderes e o tempo. Bom, voltando, né, para a apresentação, né, a gente conclui assim como o último jogo, né, que ficou justamente para apresentar todo um contexto da disciplina. Com isso, eu trago algumas referências aqui, né, eu utilizei a BNCC, né, Iglesias, um autor, né, Jaqueline, que foi a utilização dessas sílabas, os jogos Jaborde, Kahoot e o Odioal, que foram utilizados como referências para esse jogo. Então, pessoal, eu finalizo justamente a apresentação, né? Peço desculpas justamente pelo contexto de não estar aparecendo por conta de um defeito na câmera do meu computador, e assim eu encerro a minha apresentação
com relação à disciplina de jogos, né? Trazendo para vocês essas três perspectivas dos jogos, as duas solicitadas, inerente a essa parte 2 da disciplina, e o último jogo de gamificação, trazendo toda a totalidade dessa disciplina. Ok? Obrigado a todos e a todas, e aí eu encerro a minha apresentação.